Fala galera, beleza? Se você tá com pouca grana, mas quer sair de lasanha velha e pegar um carro antigo que ainda vale a pena em 2026, esse vídeo é pra você. Tem carro aqui que já foi sonho de rico e hoje cabe no bolso. Já se inscreve e comenta qual desses você teria na garagem. Em 10º lugar, Fiat Uno Mille Quadrado, de 1990 a 2013. Começando por aquele clássico das ruas brasileiras, o Fiat Uno Mille Quadrado. Se você cresceu no Brasil nos anos 90 e 2000, provavelmente já andou ou esbarrou num desses. E olha, ele ainda tem seu lugar garantido na garagem de quem quer carro bom, barato e sem frescura. O Uno Mille Quadrado não é carro de luxo, é pé de boi raiz, amigo do posto de gasolina e desafiante de subidas íngremes. Tá tão presente nas ruas que é quase patrimônio nacional. A simplicidade mecânica dele faz qualquer mecânico feliz. O lendário motor Fiasa, nos mais antigos, ou o Fire, nos mais novos, que bebem pouco, painel descomplicado e nada de eletrônica complexa para dar dor de cabeça. E olha, quando a gente fala que é simples, não é xingamento, é a confiança de que ele vai te levar e voltar sem mimimi. No mercado de usados em 2026, os preços subiram um pouco pela nostalgia, mas você ainda encontra unidades honestas entre 12 mil a 22 mil reais. Claro, tem por menos se o dono estiver com pressa, mas cuidado para não levar uma lasanha ambulante para casa. Por outro lado, se for um dos primeiros exemplares de 1990 em estado de coleção, o preço já começa a decolar por causa da placa preta. Agora, bora ser sincero, esse carro não vai te dar um susto de performance no semáforo. Ele acelera no tempo dele. É tão manso que, se bobear, a bicicleta com vento a favor ganha na ladeira. Mas se o plano é gastar pouco, ter peça barata, que você acha até em farmácia, e não chorar na hora da revisão, o Uno é aquele parça fiel. Curiosidade, apesar da fama de básico, o Uno foi inovador, sendo o primeiro carro 1.0 do Brasil lá em 1990. E por falar em lenda, quem teve sabe, ele aguenta estrada esburacada e castigo diário como poucos carros modernos aguentariam hoje em dia. Se for comprar, dá aquela checada caprichada na estrutura e nos pontos de corrosão, ferrugem, porque muitos já sofreram na mão de empresas ou no litoral. Mas achando um com a lataria íntegra e mecânica em dia, é um baita achado. E aí, você teria coragem de botar um Uno Quadrado na garagem? Ou passaria longe para pegar algo mais chique? Comenta aí! Em 9º lugar, Volkswagen Santana G3, 1998-2006. Esse aqui é para quem sente saudade de quando o carro era feito para parecer carro de chefe. O Santana G3 já foi sinônimo de status no Brasil. Rodava com ar-condicionado gelando e rádio tocando os sucessos da época. Hoje, muita gente olha e pensa que é apenas um carro velho de leilão, mas a real é que ele ainda esconde muita qualidade para quem sabe procurar. É um sedanzão raiz, espaçoso, confortável e equipado com o lendário motor AP 1.8 ou 2.0, que aguenta o tranco como poucos. Não é um carro para apostar corrida, mas sim para viajar liso, com a família e o porta-malas de 410 litros carregado. Se você gosta de uma rodagem macia e espaço de sobra, ele ainda entrega muito. O problema é que muito Santana caiu na mão de dono que só lembra de trocar o óleo quando o carro avisa. Aí a conta da retífica chega pesada. Em 2026, os preços de unidades realmente boas subiram. Você encontra esse carro na faixa de 18 mil a 28 mil reais. Abaixo disso, a maioria está surrada, com o interior ressecado pelo sol, ar-condicionado que virou ventilador e aquela escola de samba de barulhos no painel. Mas quando você acha um exemplar íntegro, com histórico de manutenção e sem gambiarras elétricas, é como achar uma joia. Só que tem que ter olho clínico. Muito Santana foi rebaixado sem critério ou rodou quilometragens absurdas como carro de frota ou táxi. As peças de motor você acha em qualquer esquina, mas os detalhes de acabamento interno, como difusores de ar e forros de porta originais, estão ficando raros e caros. O ponto forte é a robustez e o conforto que ainda supera muito carro compacto moderno que parece de plástico.
Tem presença e uma mecânica que qualquer mecânico de confiança sabe mexer. Se a ideia for ter um sedã imponente que custa menos do que a entrada de um carro popular 0 km em 2026, o Santana G3 ainda é um baita negócio, desde que você garimpe bem antes de fechar o Pix. Em oitavo lugar, Chevrolet Corsa B, 1994 a 2002. Se existe um carro que virou quase lenda urbana nas oficinas e estacionamentos do Brasil, esse é o Chevrolet Corsa B. O hatch que foi onipresente nos anos 90 e hoje ainda aparece para vender como se fosse relíquia. O Corsa Bolinha é aquele carro que todo mundo conhece, e quando aparece um bem cuidado hoje em dia, parece até achado de caça-níquel. O Corsa saiu de fábrica com motores 1.0, 1.4 e até o valente 1.6, sendo o queridinho de quem queria algo econômico, compacto e fácil de mexer. Não espere luxo. A cabine tem aquele visual arredondado e simples, um projeto que diz foco na eficiência, não na ostentação. Mas isso tem seu charme. Ele é fácil de entender e qualquer mecânico sabe mexer nele até de olhos vendados. No mercado de usados em 2026, os preços deram um salto. Esqueça aqueles Corsas de R$ 8.000 se você quiser algo que ande. Nessa faixa você só encontra carros no osso ou com problemas graves de documentação. Para um Corsa B íntegro, conte em investir entre R$ 15.000 e R$ 25.000. Por quê? Porque os primeiros modelos, 94, 95 e 96, já viraram placa preta, o que valorizou demais as unidades originais. O ponto forte do Corsa é a manutenção barata e as peças fáceis de achar. Quer fazer um upgrade ou consertar algo em casa? Tem vídeo no YouTube ensinando a trocar praticamente tudo. Ele é o carro escola de muita gente. Mas não ache que é perfeito. O Corsa B tem pontos fracos clássicos: corrosão na parede corta-fogo, embaixo da bateria, ferrugem na base das portas e o famoso vazamento de óleo na junta da tampa de válvulas. O câmbio também costuma ficar com folga no trambulador com o passar dos anos, deixando as marchas bobas. No fim das contas, o Corsa B é como aquele Parça de longa data, nem sempre impecável, às vezes com um barulhinho aqui ou ali, mas se estiver com a mecânica em dia, te leva e traz com uma agilidade que muito carro novo não tem. Para quem quer um clássico barato de manter e que não desvaloriza mais, ele é a escolha certa. E aí, você encararia um Corsa B bem cuidado ou passaria direto por causa da idade? Comenta aí. Em sétimo lugar, Volkswagen Gol G4, 2005-2014. Chegou a hora de falar dele, o Gol G4. O guerreiro urbano que já foi carro de firma, de mãe, de tio boleiro e até o herói das estradas de terra. Esse Gol foi tão vendido que se você jogar uma pedra para cima, tem grandes chances de cair em cima de um. O G4 foi a última evolução da plataforma clássica com motor longitudinal, o que significa que ele ainda traz aquele DNA de robustez dos Gols antigos. Saiu com o motor 1.0, o econômico EA111 e o lendário 1.6 AP, que é o preferido de quem quer torque e durabilidade. Não é um foguete, mas o 1.6 é aquele carro que sobe até a parede se você pisar com vontade. Em 2026, os preços do Gol G4 variam entre R$ 18.000 e R$ 32.000. Por que subiu? Porque unidades que não foram maltratadas em frotas de empresa ficaram raras. Por menos de R$ 15.000, você provavelmente vai encontrar unidades com a pintura queimada, suspensão cansada e um interior que já viu dias melhores. Mas se você garimpar um G4 de uso particular e bem cuidado, terá um carro para o resto da vida. Pontos positivos? É o rei da manutenção. Peça barata, mecânica simples e qualquer mecânico de bairro resolve os problemas dele com um pé nas costas. É o famoso carro pau para toda obra. Até se der algum problema longe de casa, é fácil achar quem conserte. Mas nem tudo é festa. O Gol G4 tem a fama, justa, de ter um dos acabamentos internos mais simples da história da marca, com muito plástico rígido que faz barulho e painel que pode rachar com o sol forte. O espaço interno também é contido, e o volante costuma ser levemente desalinhado para a esquerda, um clássico da plataforma.
Apesar disso, o Gol G4 ainda é a melhor opção para quem quer economia e resistência acima de tudo. Ele entrega mobilidade barata e uma revenda tão rápida quanto um rastro de pólvora. E aí, você encara um Gol G4 para o corre do dia a dia ou prefere buscar algo com mais frufru? Comenta aí. Em sexto lugar, Fiat Palio G1, 1996 a 2000. Quando o assunto é carro popular que marcou época, o Fiat Palio G1 não pode ficar de fora. Ele foi o cara que chegou para aposentar o Uno e modernizar as ruas do Brasil. Aqui não tem exagero. O Palio G1 foi um divisor de águas. Chegou com um visual arredondado, moderno para a época, e trouxe um conforto de rodagem que os concorrentes da época nem sonhavam. O Palio era leve e versátil, cruzava a cidade inteira sem reclamar e tinha um acabamento interno que no lançamento era superior ao do Gol e do Corsa. Ele contava com os valentes motores Fiasa 1.0 e 1.5, além do tecnológico e às vezes polêmico 1.6 16V de 106 cavalos, que fazia o Palio andar como gente grande. No mercado de usados em 2026, os preços variam entre R$ 15.000 e R$ 28.000. Por que tão caro para um carro popular antigo? Simples, as unidades de 1996 completam 30 anos agora e estão entrando com tudo no mercado de placa preta. Um Palio G1 impecável e original virou item de coleção. Se você achar um por R$ 10.000 hoje, prepare o bolso. Ele provavelmente vai estar cansado, com a suspensão batendo e a pintura queimada. A verdade é que o Palio G1 tem pontos fortes e fracos bem definidos. No lado positivo, a manutenção é barata e as peças são abundantes. Ele é um carro macio e muito agradável de dirigir na cidade. Por outro lado, ele tem seus pecados. O acabamento interno usa muitos plásticos que ressecam e fazem barulho com o tempo. E a parte elétrica da Fiat dessa época às vezes parece ter vida própria. Luzes de painel que piscam do nada são um clássico. Outro ponto crítico é a correia dentada do motor 16V. Se o dono anterior não foi rigoroso com a troca, você está comprando uma bomba relógio. No fim, o Palio G1 é aquele carro honesto. Se estiver bem cuidado e com a manutenção em dia, especialmente o sistema de arrefecimento, ele é um exemplo de mobilidade barata com um toque de nostalgia. Mas fique esperto com a procedência e fuja de unidades com a estrutura comprometida por ferrugem. E aí, Palio G1, herói popular ou dor de cabeça ambulante? Comenta aí. Em quinto lugar, Honda Civic G7 2001 a 2006. Agora o nível subiu. Chegou a hora de falar de um carro que é o queridinho dos entusiastas e o terror de quem compra sem olhar o histórico. O Honda Civic G7. Para muita gente, esse foi o primeiro passo no mundo dos carros superiores aqui no Brasil. Foi esse Civic que consolidou a marca por aqui com a fabricação nacional, trazendo um acabamento caprichado, visual esportivo e aquela lendária fama de mecânica japonesa indestrutível. Mas será que em 2026 ele ainda é esse tanque de guerra todo? Vamos dissecar esse sedã. O Civic G7 vinha equipado com o motor 1.7, que na versão top de linha, a EX, contava com o famoso sistema VTEC. Para quem não sabe, o VTEC é como se o carro tivesse dois humores, um econômico para andar devagar e outro mais esperto quando você pisa fundo e as válvulas abrem com tudo. O interior dele é um show de ergonomia para a época, e tem um detalhe que até hoje humilha muito o carro zero: o assoalho traseiro totalmente plano. Você pode colocar 3 pessoas atrás e ninguém precisa ficar brigando pelo espaço dos pés por causa do túnel central. No mercado de usados em 2026, os preços do G7 estão em um patamar interessante, mas que exige atenção. Você vai encontrar unidades entre R$ 28.000 e R$ 48.000. Pô, Gemini, mas tudo isso num carro de 20 anos? Sim, acontece que o Civic G7 virou o porto seguro de quem não quer pagar R$ 100.000 em um compacto de plástico 0 km. Ele entrega um status e uma qualidade de rodagem que carros populares novos simplesmente não conseguem acompanhar. O ponto forte, sem dúvida, é a durabilidade.
Se o dono anterior foi uma pessoa minimamente cuidadosa e não esqueceu de trocar o óleo e cuidar do arrefecimento, esse motor passa dos 300 ou 400 mil quilômetros sem precisar abrir. Ele tem uma direção muito direta e uma suspensão firme, que faz você se sentir um piloto em estradas sinuosas. É um carro que te passa segurança, diferente de um hatch compacto que parece que vai decolar quando passa um caminhão do lado. Mas calma lá, que nem tudo são flores no jardim da Honda. O G7 tem o que os donos chamam de suspensão Sika. Ela é ótima para a estabilidade, mas sofre horrores no asfalto lunar do Brasil. Prepare o bolso para trocar buchas e amortecedores se você pegar um que foi negligenciado. Outro ponto crítico, a caixa de direção costuma apresentar folgas e barulhos chatos, e o conserto não é preço de banana. E um alerta máximo, se você está de olho em um automático, verifique se o fluido do câmbio foi trocado. Se o câmbio der problema por falta de manutenção, o prejuízo pode ser quase metade do valor do carro. O Civic G7 tem um público muito fiel, o que garante que você sempre terá para quem vender, mas também significa que os exemplares mosca branca, aqueles impecáveis, custam caro e somem rápido dos anúncios. É um carro premium old school que entrega conforto, um ar-condicionado que gela de verdade e a sensação de estar em um veículo de categoria superior. Se você encontrar um Civic G7 conservado, com o sistema de arrefecimento revisado e sem gambiarras elétricas, você terá um troféu na garagem. Mas se comprar o mais barato do anúncio, prepare-se para virar o melhor amigo do seu mecânico. E aí, você teria coragem de encarar essa lenda japonesa em 2026 ou prefere algo mais simples e com manutenção de preço de pãozinho? O Civic G7 ainda mete respeito ou já ficou para trás? Comenta aí embaixo que eu quero saber a sua opinião. Em quarto lugar, Toyota Corolla, Brad Pitt, 2003 a 2008. Se tem um carro que chegou ao Brasil e ganhou o apelido de galã de Hollywood, foi o Toyota Corolla da geração 2003 a 2008, o eterno Brad Pitt. E não pense que é só por causa da propaganda da época. É porque esse carro envelheceu tão bem quanto o ator. Mesmo em 2026, ele continua sendo um dos sedãs mais desejados por quem entende de mecânica e não quer jogar dinheiro fora. O Corolla dessa fase não é para quem quer dar show em semáforo ou fazer barulho. Ele é o carro da discrição e da elegância. O interior é um dos mais confortáveis da categoria, com materiais que não costumam bater ou soltar mesmo após 2 décadas de uso. É aquele tipo de carro que parece um relacionamento sólido. Pode até ter um arranhãozinho na lataria, mas o coração dele bate forte e sem falhas. No mercado de usados em 2026, prepare o bolso. Ele costuma variar entre R$ 35 mil e R$ 60 mil. Sim, ele é mais caro que o Civic G7 que vimos antes. O motivo? A reputação da Toyota no Brasil beira o fanatismo religioso. O Corolla virou uma espécie de cheque em branco. Se você decidir vender amanhã, terá uma fila de compradores na porta. E qual é o segredo desse sucesso? A extrema confiabilidade. O motor 1.8 1ZZ FE é uma obra-prima de durabilidade. E aqui vai uma dica de ouro para o seu vídeo. Ao contrário de muitos rivais, esse motor usa corrente de comando e não correia dentada. Isso significa uma manutenção a menos para você se preocupar. É comum ver esses carros passando dos 400 mil quilômetros apenas com trocas de óleo e filtros em dia. Mas nem tudo são flores no tapete vermelho. Por ser um carro indestrutível, muitos donos relaxaram na manutenção básica. Ah, é um Toyota, não quebra nunca. E aí deixam de trocar o fluido do radiador ou o óleo do câmbio automático. O resultado? Você pode comprar um Brad Pitt que, por baixo da maquiagem, está precisando de uma UTI. Outro ponto é o painel e acabamentos internos. Se o carro pegou muito sol sem proteção, o tablier pode começar a apresentar rachaduras ou ficar pegajoso. A suspensão do Corolla é focada 100% no conforto, então ele é bem mais macio e bobão nas curvas do que o Civic. Se você busca uma condução esportiva, vai se decepcionar. Mas se você quer flutuar sobre os buracos da cidade e chegar em casa sem dor nas costas, não existe opção melhor nessa faixa de preço.
No fim das contas, o Corolla Brad Pitt é para quem cansou de oficina e quer um carro que simplesmente funcione. É o investimento mais racional da nossa lista até agora. Você paga um pouco mais caro na compra, mas economiza noites de sono e idas ao mecânico. E aí, Corolla Brad Pitt vale pagar o preço de um seminovo num vovô de respeito? Ou você acha que é muita grana para um carro de 20 anos? Deixa a sua opinião aí nos comentários. Em terceiro lugar, Chevrolet Astra 1999-2011. Abrindo o nosso top 3, chega o Chevrolet Astra. Aquele carro que para muita gente foi o primeiro carrão da garagem. Mas vamos colocar as cartas na mesa. Em 2026, o Astra deixou de ser apenas um usado velho e se tornou um dos carros mais procurados por quem quer o famoso custo-performance. Se você quer um motor que empurra de verdade, sem ter que vender um rim na oficina, o Astra é o seu lugar. O Astra foi projetado para quem queria um carro superior, robusto, com um torque ignorante e uma estabilidade que coloca muito carro 0 km moderno no chinelo. Ele veio nas versões hatch e sedã, mas é o hatch que domina o coração da galera. Equipado com o lendário motor 2.0 Família 2 da GM, esse carro é o rei do torque em baixa. Você pisa e ele responde na hora, sem precisar esperar o turbo encher ou o câmbio pensar. É mecânica raiz, bruta e muito confiável. No mercado de usados em 2026, os preços do Astra deram um salto, porque a galera percebeu que ele é um tanque. Você vai encontrar unidades entre 22 a 42 mil reais. Tudo isso, Gemini? Sim, especialmente se for um Astra GSI ou as últimas versões Advantage bem cuidadas. Abaixo de 20 mil reais hoje em dia, você só vai encontrar carro que foi moído por quem achava que era piloto de fuga ou unidades com o motor batendo tucho mais que escola de samba. O grande destaque do Astra é a dirigibilidade. Ele tem um acerto de suspensão firme, mas que não destrói as suas costas. Na estrada ele é um trem, segue o trilho, não balança com o vento lateral e te dá uma confiança absurda para ultrapassar. E o melhor, qualquer mecânico no Brasil, do Oiapoque ao Chuí, sabe mexer nesse motor 2.0. As peças são abundantes e o custo é muito justo para o que o carro entrega. Mas calma, que o lado B do Astra pode ser amargo. O maior problema desse carro hoje em dia se chama consumo e donos descuidados. O motor 2.0 é valente, mas bebe como um pirata se você tiver o pé pesado. Não espere fazer 12 km por litro na cidade nem em sonho. A média real fica entre 6 e 8 km por litro no álcool. Além disso, a parte elétrica e o sistema de arrefecimento precisam de atenção total. Mangueiras velhas e sensores de temperatura paralelos são a receita para uma junta de cabeçote queimada. O interior do Astra é um dos melhores da sua época, com bancos de veludo, nos mais antigos, ou tecidos de ótima qualidade que abraçam o motorista. O painel é funcional, mas o acabamento emborrachado pode ficar melado com o tempo se não for bem cuidado. Em resumo, o Astra é para quem quer um carro com alma, que anda muito e tem uma manutenção que não te assusta, desde que você não compre um lixo mascarado. É o carro perfeito para quem gosta de dirigir e quer sentir o motor de verdade sob o capô. E aí, Astra 2.0, o último dos moicanos com motorzão raiz, ou você prefere um 1.0 turbo moderno com manutenção de avião? Comenta aí se você teria um desses na garagem em 2026. Em segundo lugar, Volkswagen Golf MK3, 1994 a 1998. Se existe um carro que trouxe a alma das autobahns alemãs para as ruas brasileiras nos anos 90, esse carro é o Volkswagen Golf MK3. Ele não está no nosso segundo lugar à toa. Enquanto a maioria dos brasileiros ainda andava em derivados de projetos da década de 80, o Golf chegou com um nível de engenharia que fez todo mundo olhar duas vezes. Ele era o símbolo do estilo europeu sem frescura, sólido, seguro e com um prazer de dirigir que muitos carros 0 km de hoje tentam copiar, mas não conseguem. No mercado de usados em 2026, o Golf MK3 vive um fenômeno interessante. Ele deixou de ser um carro de Manolo para virar um item de colecionador e entusiasta. Os preços refletem isso.
você vai encontrar unidades entre R$ 22.000 e R$ 45.000. E se estivermos falando de um GTI 2.0 original com os bancos xadrez ou os lendários bancos Recaro, prepare-se para ver valores que ultrapassam os R$ 60.000. Por quê? Porque em 2026, os modelos de 1994 a 1996 já são placa preta, e a busca por exemplares que não foram destruídos por tunings de gosto duvidoso nos anos 2000 é imensa. O motor mais comum é o 1.8 GL, mas também temos o 2.0 GLX. O motor 1.8 não vai te transformar no campeão de arrancada, mas ele entrega um torque muito honesto e uma durabilidade mecânica invejável. A grande mágica do MK3, porém, não está na potência bruta, mas no equilíbrio. A posição de dirigir é perfeita, o volante tem o peso correto e a suspensão traseira com eixo de torção autossuportado dá uma estabilidade em curvas que faz você sorrir toda vez que pega uma estrada sinuosa. É um carro que parece que foi esculpido em um bloco único de metal. Nada bate, nada vibra se o carro estiver íntegro. Mas, como nem tudo são flores no velho continente, o Golf MK3 exige que você seja um dono responsável. Ele não aceita gambiarra. Se você colocar peças paralelas de baixa qualidade, ele vai cobrar o preço. A manutenção é mais cara que a de um Gol ou um Uno? Com certeza. Itens de suspensão e acabamento externo, como os frisos laterais e faróis originais, estão ficando raros e custam caro. Outro ponto crítico é o sistema de arrefecimento e o fluxo de ar, MAF. Se o carro começar a falhar ou oscilar marcha lenta, prepare o bolso e a paciência para achar um sensor de qualidade. Além disso, por ser um carro que já passou dos 30 anos em muitos casos, você deve ter olhos de águia para a corrosão. Verifique as torres de suspensão, o assoalho embaixo dos pés do motorista e as bordas do teto solar, se tiver. Um Golf MK3 com ferrugem estrutural é uma sentença de morte para sua carteira. No fim das contas, o Golf MK3 é para quem quer um clássico com personalidade, para quem gosta de abrir a garagem e ver um design que não envelhece. Ele é robusto, tem uma presença absurda em encontros de carros e ainda encara uma viagem longa com muito mais dignidade que muito hatch moderninho por aí. É uma compra emocional, mas que, se feita com a cabeça no lugar, não desvaloriza nenhum centavo daqui para frente. E aí, o Golf MK3 é o clássico europeu que você sempre sonhou ou é um pepino alemão que você prefere ver na garagem dos outros? Comenta aí se você teria coragem de investir em um desses em 2026. Em primeiro lugar, Chevrolet Vectra B, 1996 a 2005. Chegamos ao topo da nossa lista com o rei absoluto dos sedãs nacionais dos anos 90, o Chevrolet Vectra B. Se você viveu aquela época, sabe que ter um Vectra na garagem era o símbolo máximo de que você tinha chegado lá. Ele era o carro dos diretores, dos empresários e de quem não abria mão de luxo e tecnologia. E olha, mesmo em 2026, ele continua impondo um respeito que muito SUV moderno de plástico não consegue sequer imitar. O Vectra B é uma obra de arte do design europeu. Aqueles retrovisores que parecem nascer das linhas do capô são icônicos até hoje. Por dentro, o acabamento é de uma época em que a Chevrolet usava materiais de primeira, painel soft touch, bancos que parecem poltronas e um isolamento acústico que te isola do caos do mundo lá fora. Ele veio com os motores 2.0 e 2.2, tanto 8V, pau para toda obra, quanto os potentes 16V, além da cobiçada versão CD com câmbio automático e computador de bordo. No mercado de usados em 2026, o cenário mudou. Esqueça o preço de moto usada para unidades boas. Como os modelos de 1996 agora são oficialmente placa preta, os preços de colecionador dispararam. Um Vectra B realmente íntegro e conservado está custando entre R$25.000 e R$50.000. Sim, unidades impecáveis da versão CD ou Challenge já estão batendo no topo dessa faixa.
Você ainda acha carros por R$ 15 mil? Acha, mas prepare-se para uma reforma sem fim em suspensão e parte elétrica. O grande trunfo do Vectra é o conforto de rodagem. Ele usa suspensão traseira independente, multilink, o que dá uma estabilidade e uma maciez que são difíceis de explicar para quem nunca dirigiu um. Ele flutua no asfalto. Mas atenção, essa suspensão tem muitas buchas e componentes, e se você não fizer a manutenção preventiva, o carro vira uma escola de samba. O ponto de atenção é a eletrônica e o consumo. O Vectra é um carro pesado e com motor de concepção antiga. Na cidade, ele vai beber entre 6 e 8 km por litro. Não espere milagres. Além disso, o famoso MIDI, o computador de bordo, costuma queimar os pixels e encontrar alguém que conserte ou uma peça nova original é um desafio de garimpo. Outro ponto, o sistema de arrefecimento precisa estar perfeito, pois os motores 16V não toleram qualquer vacilo com temperatura. Resumindo, o Vectra B é o carro para quem quer rodar com classe, ter um motor que responde com vigor e sentir o prazer de um sedã de luxo raiz. É um carro que te entrega uma dignidade que nenhum carro popular de 2026 consegue entregar. Se você achar um exemplar que foi carro de vô ou de um entusiasta cuidadoso, compre sem medo. É um investimento em prazer de dirigir e uma futura valorização certa. E aí, você encara o desafio de manter esse ícone executivo na garagem em 2026? Ou prefere a simplicidade de um carro menor? O Vectra B ainda é o rei das estradas? Ou já passou o tempo dele? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e se inscreve no canal para mais listas como essa. Valeu e até o próximo!